cara bolacha. O Guarani que ontem foi até Criciúma. Tem muita gente que quando toca o hino do Guarani bota a mão no peito. Meu Deus. O coração fica palpitante. Às vezes ele até pega violão para cantar o hino. Mas depois do empate ontem em Santa Catarina, o Bugre já está de volta a Campinas, não é, Júlio Nascimento? Cabelo Guarani está de volta à cidade de Campinas depois do empate sem gols contra o Criciúma em Santa Catarina. O técnico Mozart Santos falou sobre os 3 reforços: o lateral Mike, o volante Richard Rios e o atacante Gênison, que estrearam contra o Tigre. Sim, o Richard é um jogador bem importante, o Gênison dispensa comentários, né? É um centroavante que vai, na minha opinião, vai chegar a 2 dígitos até o final do campeonato. Eu vou cravar que ele vai fazer pelo menos 10 gols até o final dessa Série B. O Richard entrou muito bem, o Mike entrou fora de posição, mas também entrou muito bem. Nós temos mais 2 jogadores para estrear, né? O Bruno e o Ivan. Então, assim, eu saio bem satisfeito com o desempenho. Apesar de nós não termos vencido, o desempenho te dá perspectivas de coisas melhores. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos voltar a vencer. Nós temos um jogo bem difícil em casa, né? Contra o Náutico também vai ser um jogo de 6 pontos novamente. Mas eu tenho certeza que com esse desempenho, o grande desafio agora é manter o nível desse desempenho para as próximas partidas. Como citado pelo técnico Mozart, a expectativa agora é pela estreia de 2 jogadores no final de semana nesse compromisso contra a equipe do Náutico. O Ivan Alvarino, jogador emprestado pelo Boca Juniors, já está à disposição, e também a estreia de Bruno Miranda, que foi o jogador que a diretoria foi buscar no Bolívar, atleta de seleção nacional, estava numa grande fase com 13 gols em 26 jogos na equipe de Antônio Carlos Zago, e agora é uma das esperanças da equipe do Guarani para melhorar o rendimento no ataque. Pois é, tem que melhorar o rendimento no ataque, né? Já não marca gol, aí quando marca o VAR anula, que beleza, não? Que beleza, hein? Quando a fase é ruim, as coisas se complicam cada vez mais. Mas sabadão tem o Náutico no Brinco de Ouro, né? E inclusive com promoção do ingresso, né, Júlio? Cabelo, além dos jogadores que devem estrear neste final de semana contra o Náutico, o Guarani aposta aí no Ivan Alvarino, também no Bruno Miranda, 2 estrangeiros que chegam para reforçar esse time do Guarani. A expectativa é também pela volta de Giovanni Augusto. Ele que, assim como Nicolas Careca e Júlio César, não participaram do jogo contra o Criciúma, o atleta está recuperado de lesão. O último jogo do Giovanni Augusto foi contra o Cruzeiro e ele não participou das últimas 6 partidas, foi substituído nesse período pelo Isaac. E aí que entra a estatística, né, Cabela? Além do Giovanni Augusto ser o jogador mais efetivo do Guarani nesse ano, 29 jogos, 6 gols, 4 assistências, é o batedor de pênaltis, é o jogador responsável pela bola parada, um dos capitães do time. O Guarani nesse período, sem o Giovanni Augusto, não venceu. E até recentemente o Mozart disse que pensaria numa formação em prol do Giovanni Augusto, porque ele é um atleta que pode desequilibrar. E agora também com a chegada desses reforços, né, do Gênison, do Bruno Miranda, a ideia do Guarani é de ter um time mais equilibrado e buscar essa vitória a partir do confronto contra a equipe do Náutico. Duelo direto contra a zona de rebaixamento, e a diretoria faz promoção de ingressos. R$40 a inteira, R$20 a meia entrada para todos os setores do Brinco, e o sócio torcedor tem direito a levar 5 participantes que pagam aí individualmente R$5 para o acesso ao estádio. Jogo importante, é uma decisão para o Guarani no confronto de sábado contra o Náutico, né, Cabela? É verdade, é verdade. É jogo de 2 equipes que estão patinando na zona de rebaixamento, não conseguem sair desse Z4, não é? Que coisa. O André Costa, lá de Capivari, mandou um WhatsApp aqui. Calma, André, calma. Torcidas de Ponte e Guarani, aproveitem o último derby do ano. Depois só em 2024. Calma, o Guarani ainda não caiu, pode se recuperar ainda. Porque a Ponte já caiu para a Série A2, então no Paulista não tem derby. Se o Guarani cair para a Série C, não tem derby também na Série B. E aí derby, possivelmente, só em 2024, se ambos retornarem em alguma das divisões, não é? Pois é, então, calma, André, tem muito jogo do Guarani pela frente ainda aí, muito jogo. Aliás, Carlão de Freitas, o Guarani que ontem não conseguiu ganhar do Criciúma, não manteve os 6 pontos, como disse o Mozart, hein? Cabelo, a vitória não veio lá em Criciúma, né, para o Guarani, mas ficou um gostinho amargo, né, principalmente pela influência da arbitragem, no gol do Madison, logo no início da partida, ali o jogo poderia ter um outro desenrolar, né?
A meu ver, o VAR, como eu sempre tenho falado, é o politicamente correto do futebol, e isso é muito chato. Uma coisa é o lance ali na instantaneidade, outra coisa é o lance com a imagem. Se levarmos em conta a imagem como o VAR leva, né? O VAR está aí para analisar a imagem, talvez qualquer árbitro marcasse a falta. Agora, o lance em si, o futebol raiz, o futebol que eu conheço, o futebol por qual o brasileiro é apaixonado, não seria lance de falta. Não era lance para falta. Ali o jogador do Guarani foi apenas se defender ali, acabou acertando o rosto do jogador do Criciúma. Se não houvesse o VAR, com certeza o gol seria validado. Agora, tirando esse problema, que foi um grave problema, mesmo a vitória não tendo chegado, eu gostei da postura do Guarani, uma postura comprometida, uma postura forte. O Gênison foi um jogador importante lá na frente, mostrou espírito, né, de Série B, um cara brigador, um cara que vai ajudar demais o Guarani. Os outros que entraram, o Richard não deu tempo para mostrar assim, o seu futebol, mas é um cara que pode ajudar, mas foi um Guarani diferente, um Guarani compenetrado, um Guarani focado no jogo, e eu acho que o empate contra o Criciúma pode ter sido aí o pontapé inicial rumo à recuperação. Por quê? Porque agora tem o Náutico em casa, a obrigação é de vitória, o Náutico vem também de um resultado positivo, está empenhado em sair desta situação, mas a obrigação do Guarani é de vitória, e depois tem o derby, né? Um derby que pode ter um significado muito além do derby, né? Porque uma vitória sobre o Náutico e uma vitória sobre a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, encerrando um tabu aí de 13 anos sem vencer no campo do rival, no campo do adversário, cara, são fatores importantíssimos para o Guarani iniciar a sua trajetória rumo à permanência. E eu acredito na permanência do Guarani. Eu acho que o Guarani tem patinado, não pode vacilar, mas se ele conseguir essa recuperação nas duas próximas rodadas, uma vitória sobre o Náutico, ou um empate que seja no estádio Moisés Lucarelli, eu acho que o Guarani caminha a passos largos rumo a uma recuperação, e tem que acreditar. Não vejo o Guarani tão diferente do Náutico, não vejo o Guarani tão inferior à Ponte Preta. O momento da Ponte é melhor, mas time por time eu não sei se o Guarani se difere tanto da Ponte Preta. Então são duas rodadas importantíssimas, duas rodadas que podem cravar também aí a recuperação do Guarani dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, não pode vacilar. Não pode vacilar. Não adianta aqui a gente depositar esperança, falar que o Guarani tem possibilidades de reação, sendo que no próximo sábado o time acabar decepcionando. Então o Guarani tem que cravar, tem que confirmar essa vitória em casa, para aí sim alçar voos mais altos dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Guarani joga no sábado, né, às 18h30, transmissão aqui, cobertura super completa da CBN Campinas, mas é um final de semana, uma sexta e um sábado com muito esporte, hein? Na sexta-feira, a partir das 18h30, começa a jornada esportiva, que tem o voleibol, tem vôlei Renata em quadra contra o Santo André, com a narração do Rafael Pio, e com imagens do jogo no YouTube, atenção, hein? Com imagens do jogo no YouTube, Esporte CBN Campinas. Bacana, muito legal, e a CBN Campinas dando um passo a mais aí. Então, quem estiver em 99,1 e nas plataformas de streaming vai acompanhar o som da transmissão do jogo. E no YouTube tem a imagem do jogo, inclusive, para você acompanhar no voleibol amanhã à tarde, a partir das 18h30. E depois, na sequência, tem o jogo Ponte Preta e Brusque, ou Brusque e Ponte Preta, na sequência, com a narração de Roger Williams. No sábado, eu estarei no comando a partir das 18 horas, trazendo Guarani e Náutico na transmissão aqui da CBN Campinas. 4h52. CBN